Fala galera, ótima noite. Estão todos me ouvindo bem aí? Por favor, quem puder dar um joinha, uma palminha, qualquer sinal só para saber que vocês estão me ouvindo bem, por favor. Bom, nosso convidado já está por aqui. Um convidado aí de peso para falarmos aí sobre os mercados internacionais, tá? E principalmente da importância disso para a carteira de investimento de vocês, porque eu acho que cada vez mais está nítido a importância de nós investidores brasileiros termos parte do nosso patrimônio aí de forma dolarizada e não depender 100% aí do real. Saindo da Live Trade Map e vindo para cá, é isso aí. Bom, deixa eu ver aqui se eu já consigo colocar o link para que a gente possa. Ih, tá me ouvindo? Oi, Rodolfo. E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Beleza. Obrigado pelo Bom, convite hoje, hein? que é isso, obrigado a você por estar aqui. Eu ia até falar, eu fiz uma live com o Lee lá no Instagram do TradeMap. Muitas pessoas curtiram bastante o que nós abordamos ali e tudo mais, e teve bis. Então, quis trazer aqui o Lee para o meu perfil para a gente falar um pouco aí sobre investimentos no exterior, né? Principalmente da importância. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão vendo a importância de se expor aí no exterior, da importância de ter parte do seu patrimônio ali em dólar e o quanto que isso pode proteger em cenários adversos aí do mercado, como a gente viu sexta-feira, né? Bolsa caiu em mais de 5%, dólar chegou a subir mais de 3%. Isso só o dólar, propriamente dito, né? Fora que você pode estar em ativos dolarizados que podem rentabilizar isso ao longo do tempo. Então, eu acho que tudo isso é muito interessante e nada melhor do que trazer o Roberto ali aqui, que é uma pessoa que entende muito a respeito. Ele, antes da gente falar um pouquinho sobre isso, eu queria que você se apresentasse aí, falasse um pouco aí de você. Eu particularmente acompanho bastante o que você fez, até para abrir conta na Avenue, quis saber quem era o CEO dela, né? Quem era o Roberto Lee, o que ele fez na vida, né? Beleza, ele está aqui com a Avenue, mas o que ele fez? Qual que é a trajetória dele? Então, isso é algo que eu gosto muito de acompanhar das pessoas. Eu queria que você falasse aqui um pouquinho para a galera de você, da sua trajetória no mercado financeiro e o momento atual aí que você está. Legal, Rodolfo. Cara, de novo, obrigado pelo convite. Cara, assim, mercado financeiro, eu fiz minha carreira em mercado financeiro, né? Estou aqui sempre desenvolvendo corretoras de valor para pessoas físicas de forma digital, né? Na carreira eu tive a oportunidade de fundar duas empresas bacanas, uma foi a Clear, que a gente acabou vendendo para a XP, onde eu fui diretor de tecnologia e marketing, além de CEO da Clear, né? Foram alguns anos super interessantes de muito aprendizado. Antes disso eu tinha fundado uma corretora, para quem é um pouquinho mais velho vai lembrar, ela fez muito sucesso nos anos 2000, chamava Win, né? Acabou virando um apelido Win Trade, mas antes disso sempre trabalhei também em corretoras, trabalhei na Ágora, né? Antes da venda para o Bradesco, e antes lá atrás, no comecinho da internet, num lugar que chamava Patagon, né? Passei por pregão, trabalhei muito em back-office, enfim, sempre em mercado financeiro, mas sempre de forma digital e sempre voltado para a pessoa física, né? E isso, assim, você desenvolver uma ação financeira requer bastante conhecimento. Então, está cercado de gente assim, com experiência, executivos que têm assim, longa trajetória, mas também relacionamento com os reguladores, relacionamento com fornecedores. É importante para você conseguir colocar de pé uma ação financeira que dê para os clientes segurança, né? Então, ainda mais agora, no sistema financeiro americano, que também é algo bastante diferente para o brasileiro, então tem um grupo de executivos, né? Executivos, e no caso da Evelyn, depois eu posso falar um pouquinho dos sócios, mas executivos com bastante experiência em atender o cliente, entender as dificuldades, as limitações, até onde vai o conhecimento, sempre foi muito importante. E assim, depois de tudo isso, em 2012 a gente tinha fundado a Clear, né? Ela foi vendida para a XP, e lá eu vi muito um movimento, Rodolfo, que é um movimento novo para o brasileiro investidor padrão, investidor de varejo, mas é algo muito conhecido
dos clientes private, é muito conhecido dos clientes institucionais, né, ou dos clientes muito ricos, que é o investimento no exterior. Né? O que a gente começou a ver de 2014 para frente, né, com o juro no Brasil começando a cair, a inflação apontando ficar muito sob controle, uma demanda enorme por diversificação internacional, né? Que é um assunto assim, que assim, o mundo inteiro se diversifica internacionalmente, o private, especificamente aí do Brasil, se diversifica internacionalmente há muito, muito tempo, mas para o varejo é um assunto muito novo, né? Então que requer toda uma construção de base de conhecimento, de infraestrutura, né, de segurança, tanto de sistema financeiro como regulatória, para que esse passo rumo à internacionalização tão importante para o povo possa acontecer de forma segura. E aí a gente, vendo isso, em 2017, a gente saiu, mais ou menos quando foi a venda para o Itaú, para fundar aqui a Avenue. E sim, e nossa missão é muito clara, é dar acesso ao sistema financeiro americano, né? E acho que isso a gente vem fazendo super bem. A gente hoje já é a corretora líder dos Estados Unidos em número de clientes, por exemplo, brasileiros, assim, mas com muito mais do que o segundo ou terceiro colocado nisso, porque é a primeira vez que alguém se posicionou para conseguir trazer um investidor de varejo, né, de uma forma segura, ampla e fácil, né? Então, isso que a gente tem feito agora. Show de bola, acho que é bem legal isso e particularmente acho que quando você conhece o mercado internacional, você fala, nossa, como que eu não olhava para isso antes, né? Porque muitas vezes a gente fica muito preso aqui ao Brasil, putz, fica naquela renda fixa, fica nas ações daqui e é, de certo modo, um mercado pequeno que a gente tem aqui, né? Putz, para ações a gente tem aqui quase 400 ativos, só que quando a gente pensa em Estados Unidos, a gente tem uma bolsa muito maior, né? Principalmente aí somando o NYSE e o Nasdaq, que dão mais de 8 mil ativos. Eu queria saber de você, Lee, que tipo de ativo que eu consigo negociar na Avenue, né? Porque você falou que ela é uma corretora voltada a acesso e ela me traz acesso, né, investindo aí a que classe de ativos no exterior? Cara, a gente negocia tudo que é listado em bolsas, né? Nas principais bolsas, né, NYSE e Nasdaq, né? São os ativos que você encontra aqui, são todas as ações, e o legal é que são as ações do mais conhecidas do mundo, né? Às vezes a gente acha que a nossa proximidade está no bias da bolsa do nosso país, mas de fato as empresas que a gente mais usa na vida são as empresas que estão listadas aqui, né? Vou lá, Amazon, Coca-Cola, Google, Facebook e pô, posso passar o fim de tarde inteiro aqui listando. A gente também negocia os ETFs, e aí ETF é legal porque as pessoas conhecem muito os ETFs de renda variável, aqueles ETFs que investem em empresas de tecnologia ou que buscam replicar o índice, mas a renda fixa aqui nos Estados Unidos é um negócio muito, muito grande e negociado fundamentalmente através dos ETFs de renda fixa. Então, a gente aqui nos Estados Unidos não é só o maior mercado de renda variável do mundo, é também o maior mercado de renda fixa. Então, através dos ETFs que são encontrados são negociados nas bolsas, você também pode se expor a ativos de renda fixa. E isso é super legal, porque aqui no mercado americano você não assim, todo mundo tem duas parcelas de risco, né? Um bolso mais conservador, aquele de preservação de capital, e um outro mais aderente a risco, né? Aquela que busca oportunidades em renda variável. Então, a proteção de capital, a preservação de capital, né, nas sociedades mais conectadas do mundo, e aí eu consigo incluir a sociedade brasileira nisso, a gente tem um perfil de consumo muito globalizado, né? Você precisa se proteger contra a inflação, seu poder de compra. A grande verdade, Rodolfo, é que o poder de compra do cidadão de classe média, média alta no Brasil, ele já é muito mais atrelado ao dólar do que ao IPCA. Né? Então, fazer essa preservação de capital através de instrumentos de renda fixa aqui é interessante. E na Avenue você consegue encontrar esses ETFs de renda fixa também, aí somados de renda variável. E por fim, um mercado que é bem grande aqui, que são os REITs, né? Como se fossem os fundos imobiliários aí, tecnicamente outra coisa, mas que também são geradores de renda para as pessoas, né? Um mercado muito, muito grande que está... E assim, esses são os produtos atuais e a gente está caminhando para colocar mais e mais e mais produtos, então fundos de investimentos daqui a pouco, quem sabe alguns tipos de derivativos.
Show de bola. Eu acho que isso é muito interessante, mas assim, com o que tem hoje já dá para ter um acesso absurdo, né? Eu particularmente gosto muito de me expor a proteções aí nos Estados Unidos e tem ETFs de commodities, né? Então, putz, se eu quero me Uhum. expor a ouro, tem ETF para isso, se eu quero me expor a prata, tem ETF para isso. Para aqueles que estão vendo essa volatilidade toda com o petróleo, tem ETF também que vai replicar o WTI aí. Então, a gama de possibilidades ela aumenta de uma forma absurda, né? Então, isso eu falo por mim, né? Eu estava acostumado ali a uma coisa pequenininha, que é o nosso mercado aqui do Brasil, que é bom, eu acho que faz sentido você estar exposto, ninguém está falando que não vale a pena, tá? Eu acho que faz sentido, principalmente porque a gente conhece muito do Brasil sendo brasileiro, acho que ninguém conhece melhor o Brasil do que nós, né? O estrangeiro talvez não tenha a visão que nós temos do Brasil, mas também tem muita coisa lá fora e tem muita coisa boa, então essa visão de ETFs é bem legal, o REITs aí trazendo renda recorrente, a cada trimestre eles pagam dividendo, e dividendo em dólar, né? Então, é melhor do que você gerar renda, é você receber essa renda em dólar, eu acho que ela é bem interessante. Assim, e investimento internacional é algo muito novo e é surpreendente como é desconhecido, né? Então, Uhum. talvez assim, o Brasil sempre enganou a gente porque é um negócio muito grande, né? 210 milhões de pessoas, né? Oitava economia do mundo, muita liquidez, né? Por ser tão grande, mas do ponto de vista de mercado de capitais, é um mercado muito pequeno, né? Uhum. Então, vou, sei lá, chutar do tamanho de Portugal, né? Então, você acessar o sistema financeiro internacional, fundamentalmente o americano, abre tanta possibilidade, abre tantas alternativas, que assim, hoje em dia, eu digo assim, é muito perigoso você não ter esse acesso. Se você vai fazer Uhum. exposição, não é outra coisa, mas acesso você precisa ter. E acesso ao sistema financeiro americano sempre foi algo muito desconhecido do brasileiro, e ele sempre foi muito negado ao brasileiro padrão ter isso. E assim, não é só. E a necessidade de exposição internacional não é algo só de quem mora no Brasil. O mundo Uhum. inteiro tem exposição aqui fora, né, porque o mundo inteiro precisa se proteger e ter alternativas de investimentos mais conectadas com o todo, né, com o globo. Com certeza. E até teve um comentário É, aqui que teve o Sam, estava esperando chegar nos 100 mil na carteira no Brasil para se expor nos Estados Unidos. Bom, mas é uma coisa interessante que hoje não tem mínimo para investir lá fora, né? Principalmente aí com a Evelyn. Então, a qualquer valor você consegue migrar os recursos lá para fora, tá? E eu acho que é legal, assim, se você pensa em começar aqui no Brasil, putz, começa, mas não tem mínimo para você começar lá para fora, tá? Eu acho que, putz, a partir de US$ 500 já fica mais interessante de você conseguir diversificar um pouco mais aí a sua carteira, mas não tem meio que mínimo, né? Principalmente na Evira. Tem outras corretoras que têm um ticket para entrar maior, como a Charles Schwab tem aí US$ 25 mil, acho que foi a última vez que eu fui era esse valor, então tem essa questão aí, tá? O acesso é, é de fato tranquilo. e a gente aqui tem corretoras muito, assim, aqui no sistema financeiro americano você vai encontrar corretoras enormes, né? Uhum. Tem a TD Ameritrade, Interactive Brokers, Charles Schwab, que sempre foram muito referências na minha própria carreira, assim, né? A gente sempre olhou muito para eles como, pô, no Brasil, o futuro da tecnologia. Agora, ele, assim, talvez para o brasileiro que está querendo começar não seja tão adequada, né? Porque tem uma série de arranjos, e assim, é o arranjo do câmbio, o arranjo dos cálculos de impostos de renda, que tornam a nossa oferta super competitiva, né? E assim, a gente tem essas corretoras americanas, né, que de novo são super legais, são benchmarks para todos, mas que talvez tenham uma oferta mais desenhada para um outro tipo de público, né? A gente tinha também aqui as corretoras, os broker-dealers, né, que são controlados por corretoras brasileiras. Então, a maioria dos grandes bancos, outras corretoras, tem corretoras aqui nos Estados Unidos há anos, algumas há décadas, tá? Só que todas elas, essas sim negaram muito acesso, né? Essas sim dedicaram o serviço 100% a clientes muito ricos, né, os private, ou os clientes institucionais. Então, o que a gente tenta fazer de papel aqui é direcionar nosso acesso ao público, né, que tem menos conhecimento, que precisa de mais conforto e mecanismos de pessoa física mesmo. Então, uma série de ferramentas, de solução, de tom de voz, assim, precificação, os relatórios que a gente dá e, fundamentalmente, a ausência de mínimos, né, para conseguir ajudar de verdade quem precisa começar aqui nos Estados Unidos. Isso aí. E tem um outro ponto também que facilita muito esse acesso, que é o próprio câmbio integrado, né? Então, eu particularmente, quando eu comecei aí no exterior, eu comecei usando a Drive Wealth e para mandar recursos para ela, eu tinha que fazer uma remessa.
Então, isso demorava um pouco para cair. No início demorava alguns dias, agora tá, parece que rápido, né? No mesmo dia cai, mas ainda assim Uhum. leva um tempo para isso acontecer. E uma coisa que me chamou muita atenção na Avenue foi exatamente o câmbio integrado e principalmente até o registro ali de todos os câmbios realizados. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso ali, sobre esse câmbio que vocês fizeram e para mim é algo que facilita muito esse acesso. Além de ser uma corretora aqui nos Estados Unidos, a gente tem uma operação que faz câmbio, né? Uhum. Que é registrada no Banco Central do Brasil. E o que ela faz? A gente é um arranjo de pagamento, de coleta. Você faz uma TED para a nossa operação, né? E aparece na tela do nosso sistema, você aperta um botão em um segundo, o dinheiro chega aqui nos Estados Unidos. Agora, além de todo esse conforto, né, e facilidade de ter tudo integrado num ambiente só, o mais importante é o que está por trás. Às vezes é que a pessoa não vê, mas que é importante. Não é muito comum que o envio de dinheiro para os Estados Unidos aconteça de formas não tão regularizadas, né? Você tem várias formas de mandar para fora. Quando você manda o dinheiro aqui para os Estados Unidos através da operação de câmbio da Avenue, a gente garante para você que a operação vai estar registrada no seu nome no Banco Central. E isso é fundamental porque não é raro o caso de gente que traz dinheiro para cá e depois não consegue levar de volta, porque o dinheiro não foi registrado na saída. Depois nenhuma casa de câmbio vai querer, ou vai conseguir, ou vai poder repatriar ele. Então ter esses registros de todas as operações é fundamental, né? Então fez um câmbio para os Estados Unidos, você precisa ter o valor do câmbio, desculpa, o contrato de câmbio registradinho lá no Banco Central com o seu CPF, com a identificação de que aquilo foi feito para investimentos. Outra coisa que a gente consegue fazer quando os clientes usam os nossos sistemas é dar para eles de volta os cálculos para recolhimento de impostos, uma vez que faz parte deste cálculo o preço de entrada dos dólares nos Estados Unidos, né? Então, assim, quanto que você pagou por esse dólar faz parte da conta que você tem que fazer para os seus impostos. Então, usando os nossos sistemas, a gente tem essas informações, né, e a gente consegue dar muito mais facilidade para os clientes. Então, assim, quando for fazer câmbio, né, seja usando os nossos sistemas, seja de terceiros, você sempre precisa exigir que este câmbio seja realizado no teu nome, na sua titularidade final, com o destino de investimento, e você precisa guardar os números de contrato disso. Sem isso, né, você tirou o dinheiro para investimentos de forma não regular e pode ter uma dificuldade para retornar ele para o país. Então, esse tipo de arranjo por trás também, né, atrás da tela, os arranjos Uhum. tecnológicos e regulatórios protegem muito o primeiro passo da pessoa ao sistema financeiro americano. E é isso muito que a gente se propõe a fazer, tá, Rodolfo? Total, acho que isso é Ah, muito importante, né? Tanto que quando eu olhei para investir nos Estados Unidos, eu quis olhar muito por essa questão da segurança, né? Beleza, eu estou tirando a grana do Brasil, eu estou mandando para os Estados Unidos, mas onde que eu posso me resguardar, né? Quais são os órgãos lá que vão me proteger, né? Então, aqui no Brasil eu tenho a CVM, eu tenho uma Ambima, eu tenho ativos que tem o FGC, e eu procurei para saber, putz, e nos Estados Unidos, né? Se der algum problema, se der problema na corretora, aonde que eu consigo ter algum resguardo? Então, eu queria ali que você falasse um pouquinho dessa questão aí de segurança, né? A gente tem alguns órgãos como o SIPC, a gente tem a FINRA, a gente tem a SEC, que é como se fosse a CVM aí dos Estados Unidos. uhum. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para que as pessoas possam ver a robustez que é o sistema financeiro americano, que particularmente eu acho que é muito mais maduro do que o nosso aqui no Brasil. É um sistema mais, do que você falou, maduro, né? Com instituições não só sólidas, mas também com muita trajetória. Então, assim, aqui nos Estados Unidos, a gente é regulado pela SEC e pela FINRA, né? Que a SEC é como se fosse a CVM, FINRA, um autorregulador, como mais ou menos a doutora da Ambima, tá? Eles são os caras que autorizam a gente, como empresa, a funcionar e também certificam cada um dos nossos funcionários. Então, se você for pegar, por exemplo, aí no Brasil você tem lá o CPA 20, né? Para você poder Uhum. falar de investimento. Aqui nos Estados Unidos tem o Series 7, que é feito pela FIU. Então, toda vez que você for falar com alguém no telefone sobre investimentos, você tem que pedir assim, ó, cara, deixa eu ver se você está certificado. Igual você vê lá o seu agente autônomo, se ele tem os registros, é que você tem que ver. Pô, você tem os registros? Qual que é o seu número lá seu CRD number, né? Aí você vai no site da FINRA e vê. Agora, então assim, a gente tem FINRA e SEC, fazendo as regulações e as autorregulações, e tem o SIPC, que é como se fosse um seguro contra falhas da corretora. Então, como se fosse uma comparação bem tosca, assim, um FGC,
né? E aí ele garante, assim, num caso de falha da corretora, né, o cliente está garantido em até US$ 500.000, sendo US$ 250.000 na parte da grana, do saldo financeiro. Agora, Rodolfo, uma coisa que é importante não é porque que a Avenue é americana, né, que ela só tem que respeitar os reguladores daqui, né? Nosso cliente, a gente às vezes faz nosso cliente, por exemplo, você está aí no Brasil, né? Quando a gente vai falar com você, né, na prática a gente está indo ao Brasil, né? Não é você que está vindo para cá. Então tudo isso também tem que obedecer às regulações da CVM, né? Quando você manda dinheiro do Brasil para cá, você manda também sob as regulações do Banco Central. Então não tem essa, tipo, eu estou aqui, não tenho que obedecer a regulação daí. Tem também. Então a Avenue tem uma série de arranjos no Brasil que fazem essa adequação regulatória. Tá? Então vou começar aqui pelo Banco Central. No Banco Central que regula o câmbio. Toda vez que a gente... E as partes de TED, in, TED out. Então toda vez que você manda dinheiro para a Avenue e remete ao exterior, tudo isso ocorre abaixo de um arranjo regulatório do Banco Central. Tá? As regras são daí. Né? O dinheiro, quando entra nos Estados Unidos, ele precisa entrar identificado, e ele é identificado segundo os critérios estabelecidos pelo Banco Central do Brasil. Tá? Então, isso que a gente... Se você for lá no Banco Central do Brasil, no site, bater lá Avenue, meio de pagamento, você vai ver ali um arranjo de câmbio que está estabelecido. Do outro lado, você tem a CVM. E a CVM diz uma coisa muito clara, né? Ela fala, se você quiser fazer soul listing, né? Se quiser falar com o cliente no Brasil, vir até aqui, você precisa contratar uma corretora no Brasil, um intermediário regulado. Se alguém se interessar mais, tem um parecer de orientação número 33. O que ele diz? Ele diz assim, não é porque você é regulado pela SEC, pela FINRA, pelo regulador europeu, asiático, de qualquer outro país, que você pode vir aqui e fazer qualquer coisa. Não, tem a regulação para isso. E qual que é essa regulação? Você precisa contratar, ou comprar uma corretora, né, ou contratar uma corretora ou distribuidora no Brasil para fazer esse serviço para você. Então ele é o responsável por essa atividade. Então a Avenue firmou uma parceria com a Vitrio, né, que é uma DTVM aí no Brasil, super bacana. O Patrick, o CEO lá, foi meu sócio na minha época de XP, cara nota 1000, e ele é um responsável pelo nosso marketing. Então vamos supor que a gente faça um marketing irregular, assim, renda 1 milhão de % ao mês, né? Ele que fica responsável por essa atividade de intermediação da oferta, tá? Então, são essas coisas que você precisa ver ao olhar E assim, muito por isso que, assim, por que a Interactive Brokers nunca fez um marketing no Brasil? Por que Schwab nunca fez? Porque eles não fizeram esses arranjos, né? Talvez um dia façam, né? Mas então, quando você vai receber uma oferta de alguém, assim, qual é o arranjo no Brasil? Quem que é a corretora do Brasil que está fazendo isso? Quem é a corretora aqui dos Estados Unidos? Aí no Brasil, essa corretora, no nosso caso Vitrio, está lá regulada no site da CVM, né? Aí nos Estados Unidos a Avenue está regulada no site do FINRA, né? A parte de câmbio, está regulado isso aí lá no Banco Central? Tem o meu contrato de câmbio? Então assim, você precisa olhar para as duas regulações que você está lá. Você é brasileiro, você tem CVM no Banco Central, né? Agora, quando você está aqui nos Estados Unidos, aí FINRA e SEC que vão cuidar das relações. Show de bola. Acho que isso é muito bom, tanto que quando eu conheci as corretoras do exterior e tudo mais, eu falei, poxa, por que nenhuma delas faz anúncio aqui, né? Não tem marketing, não tem nada delas aqui no Brasil, né? Por que isso não acontece? Por que, por exemplo, o Instagram da Avenue, eles não fazem promoções aqui para a galera? Então, eu fui buscar entender isso e calhou nisso que você falou. Então, por isso que é legal as pessoas entenderem como que funciona a dinâmica, né? Os mercados, eles são diferentes. Então, por esse motivo, é importante você entender como que o mercado dos Estados Unidos funciona, como que o mercado aqui do Brasil funciona, como que os reguladores aqui do Brasil permitem que as pessoas de fora venham para cá. Então, acho que isso é importante. E um outro ponto também, né? A questão do lastro, porque tem inúmeras corretoras que você pode investir, tá? Só que, para mim, assim como eu gosto de olhar empresas que se provaram ao longo do tempo, se provaram ser lucrativas, resilientes e tudo mais, eu vou buscar por corretoras que também, ao longo do tempo, se mostraram ser resilientes e se mostraram ser boas, disponíveis e tudo mais. Então, para mim, quando eu escolhi a Avenue, um dos principais fatores foi você, Lee. Porque eu falei, cara, legal. O Lee, ele é uma pessoa que ele tem um nome a zelar, né? Ele não vai entrar em alguma coisa por entrar, né? Putz, ele fez a WinTrade, ele fez a Clear, será que ele vai fazer alguma coisa na Avenue e vai fazer besteira? Pouco provável. E aí eu fui buscar um pouco da estrutura societária da Avenue. E foi algo que me brilhou os olhos assim como investidor,
né? Você vê pessoas aí de muito renome nessa estrutura. Então, eu queria que você, é claro, se puder falar um pouco Lógico. dessa estrutura, né? As pessoas que estão por trás, né? Porque você é aí a pessoa que as pessoas mais conhecem como o nome da Avenue, mas tem outras pessoas também de renome por trás. Não, tem os caras mais legais do mundo. Na verdade, assim, fazer uma gestão financeira é cuidar do dinheiro dos outros. Né? No final, essa é a grande missão. Cuidar bem do dinheiro dos outros. Né? E para isso você precisa ter um time que tenha conhecimento, mas fundamentalmente também tenha reputação junto a reguladores, junto ao mercado. Né? Porque senão o negócio não sai muito do lugar. Aí a gente tem uma regra aqui, a gente criou uma regra de governança interna na Avenue, da hora que a gente foi começar ela, constituir, de falar, pô, quem que a gente gostaria que fosse, ajudasse a gente, né? Então a gente convidou só pessoas com muito nome no mercado financeiro, muito conhecidas. Então, só para dar alguma ideia, bom, eu já dei o spoiler lá, o Patrick, o Grade, CEO da Vitro, um dos investidores aqui. A gente tem o Carlos Ambrosio. Aqui nos Estados Unidos a gente tem o FINRA, né? Aí no Brasil tem a Ambima. O Carlos, a gente chama de Carlinhos, o Carlinhos é presidente da Ambima aí no Brasil e um dos nossos sócios aqui, dos nossos sócios principais. Então, ele, por exemplo, garante, né? Mas ele exige muito, já que ele empresta esse nome pra gente, que a gente ande muito dentro da linha, né? Então, se a gente aqui, o time de executivos, tem mais nome a zelar, ele, pô, muito mais. E aí tem outros caras como o Alexandre Audi, que foi presidente do Deutsche Bank, né? O Keirala, que era CFO do PDG do Pactual, o Ricardo de Paula, que foi, não sei se você leu aquele livro, Sonho Grande, né? Então a gente tinha lá o Bess Cupira, Jorge Paulo Lema, o Marcel Teles, aí você tinha o time operacional, que era o Ricardinho, era um dos caras. Então os caras com muito, muito conhecimento que ajudam aqui a gente aqui. Tem o Paulo Lema, né, da Vectis, que também investe aqui com a gente, e um monte de outros nomes que garantem para a gente essa solidez e muito conhecimento. Para mim é muito rico, porque eu consigo me aconselhar muito bem com eles. Recentemente a gente também teve o aporte de um fundo que chama eBricks, é um fundo super legal, tem investimentos super bacanas aí no Brasil, desde iFood e outros nomes super bacanas, e eles garantem para a gente também mais solidez financeira, né, mais adequação nos nossos processos internos, governança. Então, o que a gente acha importante entregar para o nosso cliente é, além de conforto, segurança, também credibilidade. Né? Então, já que a gente vai dar esse passo tão difícil, que é mandar dinheiro para fora, né, que seja com pelo menos pessoas que tenham reputação. Né? E do meu lado, meu compromisso com os nossos investidores na Avenue foi, já que vocês vão me emprestar o seu nome, né, meu compromisso é respeitar isso e tentar trabalhar nos níveis de segurança, governança e responsabilidade mais alto que eu conseguir. Né? E a gente vem tentando fazer isso. De novo, credibilidade se constrói. Né? Então, para mim, a credibilidade que os nossos investidores me emprestam, né, eu tento defender o máximo possível junto com os outros executivos aqui, mas eu acho que é algo que também dá segurança para o nosso cliente. Né? A gente fala, quem são os caras que estão por trás? São caras que, além de conhecimento e capacidade técnica, tem muita reputação. Então isso, para a gente, é um privilégio esses caras ajudando a gente aqui, né? Com certeza, são pessoas que têm muito a zelar, né? E eles não... São pessoas que não vão entrar para perder a bem dizer, né? Eles vão entrar em negócios que eles acreditam bastante e, particularmente, eu acho que é bem legal ter toda essa estrutura por trás e, como investidor, me tranquiliza, né? Saber que, putz, além de ter toda a regulação lá dos órgãos dos Estados Unidos, tem também esse corpo de pessoas aí que entendem muito do mercado financeiro e vão ter muito a agregar aí para mim como investidor e particularmente é isso que está acontecendo aí. Eli, tem uma pergunta que é meio que constante das pessoas aqui, que é sobre quando se expor ao dólar, né? Porque tem pessoas aí que viram no início do ano o dólar a R$ 4 e achavam aí caro, né? Porque o dólar ia voltar para uns 3,50. Aí dólar subiu para 4,50, estava caro. Bateu 5, estava caro. Bateu 5,74 na sexta-feira, está caro. Para você, tem um melhor momento para se expor ao dólar ou é algo que o investidor tem que pensar em comprar sempre porque é uma moeda forte? Como que é isso para você? Tem que comprar sempre, cara. Assim, você tem dois... Para deixar uma visão bem simples, né, você sempre vai ter dois bolsos no mínimo, né, um bolso mais de risco e um bolso mais de preservação de capital. Tá? Preservar capital, hoje em dia, no mundo como é globalizado, precisa ser feito em dólar. Tá? Então, se você for ver a composição do IPCA, olha lá, puxa lá, no site do IBGE, né? Composição do IPCA, vê se isso reflete a sua vida.
né? Ou se o que reflete a tua vida são itens precificados em dólar. Então, para essa parte, você precisa preservar seu poder de compra em dólar. Então, faz muito sentido que você tenha exposição internacional. Para aquela outra parte mais aderente a risco, né, que quer buscar um pouco mais de alternativas, você também tem muito mais acesso aqui. Tá? Então, obviamente, se você quiser especular o preço do dólar, aí você vai acertar, errar, acertar. Mas para a parte de preservação, isso sim, você sempre precisou ter. Agora, a nossa geração, assim, eu vou me colocar nela, eu tenho 40 anos, mas a gente foi uma geração que a gente sempre viveu um ambiente no Brasil com juros muito altos, né? Então, sempre valeu muito a pena deixar dinheiro em reais, dinheiro rendendo, né? Então, o país dos rentistas sempre foi muito bom, porque a moeda sempre oscilou, né? Mas por mais que ela oscilasse, o CDI, né, sempre cobria. No mercado a gente falava assim, né, tem a lei de Newton e a lei do CDI. Ninguém bate essa lei. CDI sempre arrebenta tudo, sempre ganha de todos. O que não é mais verdade. Só que não é mais verdade há muito pouco tempo atrás. Agora, se você vai pegar uma geração mais velha que a gente, né, sei lá, meus pais, avós, a cultura era muito ter dinheiro guardado internacionalmente, porque a reserva era dólar, né? Eu lembro meu pai falava de imóveis em dólar, né? Poupança era sempre em dólar. Então, gente mais antiga, assim, mais velha, tinha muito essa cabeça de ter um colchão internacional, né, em dólar. Nossa geração, que teve nascido e criado com juros muito altos, é natural também que não faça tanto sentido tirar o dinheiro, né? Agora, nessa nova realidade, juro mais baixo, inflação controlada, né, e consumo global, cara, gerou uma demanda nova, né? Essa demanda por investimento internacional, a gente não via ela, tenho 20 e poucos anos de carreira, eu não via essa demanda há, sei lá, 5, 6 anos atrás. Ela começou há 3, 4 anos, e está cada vez mais intensa e vai ficar cada vez mais, né? Então, ter acessos, assim, sempre é importante. Quem ficar esperando o dólar voltar para o mesmo preço, geralmente é o cara que não consegue nunca sair, né? Então, bom, vamos lá, a gente, pela primeira vez, o dólar, ele já tinha ido de 2 para 4, acho que 3 vezes, né? Nessa última vez que ele foi, acho que foi a primeira vez que as pessoas se sentiram mais pobres, né? Pô, eu tinha um dinheiro que ela comprava uma Coca-Cola, agora o meu dinheiro compra meia Coca-Cola, né? Então, assim, e você não se sentiu mais pobre só na hora de viajar, você se sentiu mais pobre no Brasil também, né? Pô, olha quanto custa um iPhone, quanto custa um Galaxy, quanto custa um ativo, sei lá, um computador, e não só isso, vinho, cerveja importada, algum salgadinho, sei lá, essas coisas ficam caras, né? Então, você sempre precisa ter essa reserva internacional. E a gente viu ele de 2 para 4, só que pela primeira vez as pessoas falaram, ups, empobreci, né? Fiquei mais pobre. Né? Agora, quando foi para perto dos 6, pior ainda. Mas o fato é, pô, agora já não dá mais, não vou fazer mais. Cara, se sua renda não é em dólar, né, pelo menos a sua guarda deve ser. Tá? Porque pelo menos isso você precisa se proteger. Então, assim, sempre mande. Coloca um alvo. Isso eu fiz pessoalmente nos anos que eu estava me preparando para mudar para cá. Coloquei o meu alvo, assim, tipo, quanto que eu quero que faça a minha diversificação internacional? Ah, vou querer ter 40% lá fora, né, para falar um número qualquer aqui. E aí eu dividi em alguns meses, né, falei, vou fazer esse plano em 12 meses, 24 meses, e aí eu espero que em 24 meses eu chegue nessa equação. Então é um jeito bom de você fazer um preço médio, tirando a volatilidade e iniciando sua diversificação. Show de bola. Acho que isso é fundamental e, putz, para mim está cada vez mais nítido essa importância de estar exposto numa moeda forte, né? Acho que por dois fatores, né? Tanto do coronavírus que a gente sentiu aí e tudo mais, a gente viu o mundo como um todo correndo para o dólar, né? Mesmo ali países da Europa e tudo mais, as pessoas correndo para o dólar. Então a gente viu um processo meio que aquele flight to quality, né? Então as Tá? pessoas não queriam saber o preço de nada, vendia ali posições mais arriscadas, saíam de países emergentes e migravam ali para um país mais forte, migravam para moeda mais forte como o dólar. E aí na sexta a gente viu um outro cenário, né? Então, por mais que o mundo estava meio que melhorando ali com a relação do corona e tudo mais, a gente viu um problema doméstico aqui muito forte, né? Teve essa questão política que estremeceu um pouco a confiança dos investidores. Bolsa caiu 5% e dólar deu aquela disparada ali de quase 13%. Então,
O legal, né, que eu estou percebendo e cada vez mais, né, acho que é aquela coisa do vivendo e aprendendo, uma coisa é você ler num livro, outra coisa é você viver na prática o que está acontecendo, é você ver da importância de você ter parte do seu patrimônio em dólar, né, e tá nessa moeda forte, que tanto num cenário global mais adverso, ou um cenário doméstico mais adverso, o dólar ele tende a se sobressair, ele tende a se sair melhor. Assim, uma coisa é você está exposto em moeda forte, outra coisa é estar exposto em moeda fraca, né, moeda mais volátil. E a exposição internacional, essa diversificação, ela de fato protege muito, né? Então, em momentos de euforia, ela protege, né? No momento que e no momento de muita volatilidade para baixo, ela também protege. Quem estava com a exposição aqui fora, né? Pô, não precisa falar como foi um hedge potente, né? Então, pena que as pessoas aprendem, são obrigadas a aprender. Obviamente é um assunto muito novo, mas aprendem pela dor, né? A minha esperança é que daqui para frente, esse é um assunto que vai ficar menos tabu, mais conhecido pelas pessoas, né? E nas próximas volatilidades, a turma vai estar muito mais protegida. Tá? Isso aí. A minha carteira, por exemplo, ela está caindo 8% aí fora, né? Enfim, eu tinha bastante ações de tecnologia e tudo mais, e o S&P ele deu uma corrigida. Só que no net, né, se eu levar em conta a variação cambial, o dólar subindo quase 40% no ano, eu estou mais de 30 para frente. Então, essa questão de ajudar na carteira, ela é muito real e é um hedge que, de fato, ele vai te ajudar. Não é algo aqui que a gente está falando na teoria. Não, é na prática. Eu tenho dinheiro lá fora e isso está me ajudando muito aqui como brasileiro e, claro, às vezes eu olho lá com lágrimas nos olhos, né? Eu falei, nossa, eu poderia ter mandado tanto mais dólar, mas eu falei, não, talvez ele deu uma corrigidinha, deixa eu deixar mais um pouco aqui. E na verdade, eu fiz muito câmbio a 4,20, eu queria ter a oportunidade de fazer de novo, né? Porque, não, era putz, eu achava que... caríssimo, né? Ficou de Não é? graça. Na época estava meio cara, mas comparando hoje, estava muito barato em relação ao câmbio atual. Então, eu acho que Só essa que, questão, né? A gente nunca vai acertar o timing, então tem não, que ir se mas expondo. assim, você tem que entender que teu consumo está em dolarizado. Né? Sim. Então, se o dólar subir, se ele cair, o teu consumo vai continuar igual. Né? Ele vai continuar dolarizado. Talvez ele se dolarize cada vez mais daqui para frente. Então, de novo, precisa ter, né? Um pouquinho, um pezinho. Colocar... E o que a gente vê é, quem começa a investir aqui fora, começa a entender que a dinâmica ela é mais global também na nossa vida. E o que a gente vê é, as pessoas geralmente começam com uma diversificação de 10% e vão aumentando isso. No final, elas ficam mais expostas aqui do que, obviamente, não é uma regra, né? Mas é uma condição muito comum. A gente vê isso assim, na grande maioria das posições, né? No tempo, vai ganhando maturidade, vai tendo mais exposição internacional do que local, né? Então isso é interessante de ver. Com certeza. Ó, a Panjinha até comentou aqui, ó, tudo é influenciado, até o pãozinho. É, o Então, trigo, assim, a ele depende commodity muito do dólar, né? Então, cotada em essa dólar, né? questão faz muito sentido. E, Li, eu queria Hum, que a gente falasse aqui um pouquinho sobre a tributação, né? Algo que algumas pessoas aqui perguntaram a respeito. E para mim, quando eu entendi um pouco mais sobre a tributação nos Estados Unidos, eu até fiquei mais tranquilo, porque, cara, é muito tranquilo de fazer isso, mas para mim ficou ainda mais tranquilo com os relatórios e todo o gerador aí de relatórios que vocês da Avenue têm, exatamente para facilitar tudo isso aqui, toda a declaração aqui no Brasil, todo o dividendo ele é retido ali na fonte, 30% e tem um acordo entre Estados Unidos e Brasil que você não precisa declarar nada e todo o ganho de capital você declara aqui do Brasil mesmo, mas Li, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão aí de tributação no exterior. e tributação é um assunto que gera um monte de ansiedade em muita gente. Uma curiosidade, quando a gente estava fazendo pesquisa assim, para como é que a gente desenvolve a Avenue, a gente fez uma menina da pesquisa falou, cara, mas eu morro de medo da tributação porque eu viajo muito para os Estados Unidos, eu tenho medo na hora da imigração, o cara me perguntar, quer dizer, não tem nada a ver migração com isso, mas gera tanta ansiedade, né, que foi algo então que a gente dedicou muita energia. Assim, no geral, uma pessoa que mora aí no Brasil e investe aqui nos Estados Unidos é tratada, a gente trata ela como um W8, né? Ela não é um residente fiscal aqui nos Estados Unidos. E por não ser residente fiscal aqui, não tem nenhuma obrigação com o IRS, com a Receita Federal Americana. Ela não precisa declarar nada. O único imposto que ela vai pagar é o imposto retido na fonte, que é o dividendo. Então, pagou o dividendo, 30% fica recolhido na fonte. Ah, 30% é muito alto. Aí você tem que entender um pouquinho a dinâmica americana. Aí no Brasil, geralmente a gente tributa a empresa dentro dela, né? Então, todo mundo quer tirar o dinheiro da empresa porque o dividendo é isento.
Aqui nos Estados Unidos, o cara tributa na saída. Então, tudo que roda dentro da empresa está rodando a full power, né? Aí na hora de sair, ele paga esse dividendo. Então, no final das contas, dá mais ou menos elas por elas. Tá? Mas assim, você não tem nenhuma obrigação, como um W8, de declarar, fazer uma declaração, fazer um report para o IRS, para a Receita Federal Americana. Já no Brasil, a conta é chata para valer. Né? Então você tem que, toda vez que você investe, por exemplo, em ações aqui, você tem que calcular o seu lucro e prejuízo dessa ação em dólar, mas levar a reais. Né? Porque você declara no Brasil em reais, você não declara ganhei $10. Você fala, não, ganhei $10 com um câmbio de entrada na Petax do dia tal. Então o que a gente faz? A gente calcula tudo para você. Né? Então quando você faz o câmbio com a gente sabe, ó, Rodolfo mandou dinheiro para os Estados Unidos num câmbio fechado no dia tal, né? E a gente registrou esse câmbio a 4,20. Né? Ele trouxe $1.000 aqui a 4,20. Depois ele comprou esses $1.000 em uma ação. E ele ganhou 10% aqui. Então ele ganhou $100 e no dia da venda esse dólar estava 4,50. Né? Então a gente vai pegar a variação cambial, combinar com a variação do seu lucro, ver se você não está na fatia isenta e te dá um relatório. Assim, ó, você vai lá no GCAP, no Carnê-Leão, e declara. Basicamente preenche os dados. Então, a barreira, uma das maiores barreiras para o investimento internacional é tributação, né? É declarar seus impostos. Você pegar assim, na comparação de como se declara imposto aí no Brasil com, por exemplo, do Chile, ficou completamente diferente, muito mais fácil que o chileno. Né? Mas a contabilidade, o jeito de calcular é tão sofisticado, as contas são tão complexas que sempre foi uma barreira enorme. Então, a gente dedicou muita energia para conseguir te dar um relatório para você. Obviamente, a gente sempre recomenda, consulte o seu contador, a gente não é contador, mas esse relatório ele consegue te dar todos os dados para facilitar muito a tua vida na declaração. Então, basicamente, você vai lá e preencher. Agora, então assim, só para fazer um wrap-up. Nos Estados Unidos você não vai ter nenhuma obrigação. Né? Você vai ter só impostos recolhidos na fonte, no caso de dividendos, 30%. Tá? A gente vai dar para você fazer sua obrigação de declaração no Brasil, alguns relatórios de suporte. E aí você vai declarar, pô, recebi dividendo, você vai declarar, vai estar isento, você já pagou aqui. Né? Mas depois você tem os relatórios também do ganho de capital, que levam em conta o seu lucro prejuízo na ação, somado a sua variação de dólar, se houver, né, se o dinheiro for. E aí a gente vai te dar tudo isso pronto para facilitar a sua vida. É um super serviço, super legal, tipo, é a prata da casa, a gente super se orgulha dele aqui como um diferencial. Os clientes têm gostado bastante, assim, têm ajudado bastante. Uma coisa que eu particularmente tenho usado muito, facilita real. Eu estava terminando a minha declaração aqui do ano de 2019 e de fato me ajudou muito tudo isso. E um outro ponto também interessante sobre a tributação é o teto de isenção, né? Então isso para o pequeno investidor facilita muito também, né? Porque às vezes aqui no Brasil o pequeno investidor ele tem aquele teto de isenção com a soma das vendas com lucro de ações de até 20 mil, então é um lucro isento que você tem, mas para ETFs você paga, para fundos imobiliários você paga o ganho de capital ali, independentemente do valor que você vendeu. Já nos Estados Unidos você tem ali o teto de até 35 mil reais. Né? É claro, levando em conta o câmbio e tudo mais, mas acaba sendo um lucro isento que você vai ter tanto de ações, que são as stocks, REITs, ETFs, então isso como um todo para o pequeno investidor também ajuda muito, né? Essa parte fiscal. Agora, não é porque você está isento que você não tem que declarar, né? Tem que isso aí. Levar isso em conta. Mas, igual você falou, aí no Brasil a gente tem uma isenção para a Bolsa até 20 mil reais, se não me falha a memória, aqui nos Estados Unidos 35 mil, né, para os ativos listados em Bolsa. Então vai entrar dentro disso ETFs, as ações, os REITs, tudo que a gente negocia por aqui. Isso aí. O Rafa perguntou como ele consegue acessar os relatórios. Cara, pelo próprio app ou pelo site você consegue acessar esses relatórios, tá? Tem a aba lá de relatórios, você consegue ter acesso a todos eles, tá? Tanto relatório de câmbio quanto relatório de operações, enfim. Tem uma navegação inteira lá de relatórios para você. Grazie. Dar uma conferida. Pois é, então, isso é algo que é muito importante, né? Às vezes as pessoas elas ficam meio assim, putz, mas a Avenue, ela tem corretagem, tem outras corretoras que não tem corretagem lá no exterior, ou tem uma corretagem menor, mas corretagem é uma das coisas, né, que você tem que levar em conta. Eu, particularmente, aqui no Brasil, eu uso a XP para fazer as minhas operações, que é uma das corretoras mais caras, se você for olhar em termos de taxas. Só que nem tudo é taxa quando a gente pensa em investimentos, né? Porque você tem que levar em conta os produtos, tem que levar em conta os serviços, né? Acho que isso é muito importante. E mais do que isso, tá?
Para todos que estão vendo aqui a live, para quem quiser abrir conta na Avenue, eu conversei lá com o pessoal e eu consegui um link com as 10 primeiras corretagens gratuitas. Então, quem quiser abrir conta na Avenue e ter as 10 primeiras corretagens gratuitas, me chama no direct depois quando terminar aqui essa live que eu mando para você. Então, isso vai dar aí um desconto de $25 e $25 no câmbio atual é mais de R$ 120 aí de desconto para vocês em corretagem, tá? Para vocês começarem realmente. E lembra assim, dentro desse custo de corretagem, que a gente tenta fazer uma corretagem bem baixinho. Sabe o que é engraçado? Quando a gente lançou a Avenue no final do ano passado, né? Ano passado, a Avenue era a mais barata do mercado. A corretagem média aqui nos Estados Unidos era $7,60. E aí você teve um movimento, igual teve um movimento no Brasil, um movimento atrasado, até que de zerada de corretagem de algumas corretoras bem grandes. Né? Então, hoje a gente tem esse custo de $2,50 para ordens até $1.000, depois isso... E dentro deste custo, está embutido todos os nossos serviços, né? Que a gente entende que é a forma mais transparente de cobrar. Né? Então, assim, vamos cobrar o relatório de imposto de renda? Acho que não vale. Né? Vamos cotar cotações online? Não se engane, as corretoras que zeraram as corretagens também zeraram os serviços. Então, você já não tem mais as cotações online, você vai ter cotação online, você depositar, sei lá, X $1.000. Né? Você não vai ter acesso a nenhum relatório, você não vai ter acesso, então você paga tudo separado. É um jeito de cobrar. Quem sabe, a gente vem estudando, né, outros modelos. Mas, assim, dentro deste custo que a gente cobra hoje, está embutido todos esses serviços, todo o ambiente regulado, todos os relatórios que você vai precisar para fazer um investimento tranquilo. Tá? E, de novo, nossa cabeça dá acesso. Né, e acesso está empacotado também em pricing. Então, com certeza, né? Tem muita coisa que está atrelado a isso, né? As pessoas só olham a corretagem e falam, nossa, mas cara, olha o ecossistema que você tem por trás, né? Eu, particularmente, para me antenar bem do que está acontecendo aí nos Estados Unidos, todo dia eu ouço Bom Dia USA, né? Então, eu já fiz até algumas lives com o Will Castro Alves aí, putz, é uma pessoa que eu respeito muito no mercado, ele tem muito conhecimento, e todos os dias ele fala aí um pouco do panorama do mercado, dos mercados mundiais, fala um pouco do que está acontecendo aqui no Brasil e mostra também alguns exemplos de empresas, de ETFs, de ideias de investimento, né? Então, tudo isso tem um custo por trás e, putz, está de graça aí para a galera da Avenue aproveitar. Então, acho que tudo isso é muito legal e, putz, é importante, né, você ter esse acesso, principalmente agora que está numa onda de divulgação de resultados aí, né? Tem empresas que estão indo bem, como a Johnson Johnson está indo super bem, a Procter Gamble. Tem outras empresas que estão indo mais ou menos, como a JP Morgan. Então, você ficar antenado de tudo isso por um lugar, eu acho que também é bem interessante. E com uma linguagem direcionada, né? Então, que entende o público. Às vezes eu me considero um cara com mais experiência, mas às vezes eu pego uns relatórios que são escritos aqui, com a cabeça para o americano, cara, você não consegue interpretar muita coisa ali. Então, ter a noção de quem é o cliente do outro lado, qual que é o nível de maturidade, o que ele compreende é importante também, aquele negócio lá, falar a língua do seu cliente. Não é para falar fácil, né? É para falar a língua adequada. Né? O que ele absorve, o que enriquece ele, o que gera valor para essa pessoa. E a gente entende que nossos clientes eles vão contratar o nosso serviço se eles entenderem que a gente está gerando valor para a vida deles, né? Para a poupança deles, para o investimento deles. Então é isso que a gente tenta fazer aqui, colocar muita qualidade em tudo que a gente faz. Show de bola. Li, tem algumas perguntas aqui de alguns clientes que eram da Drive Wealth e, para quem não sabe, a Avenue aí comprou a base de clientes, pessoa física, né, da própria Drive Wealth. Eu queria que ele, é claro, se puder falar um pouquinho sobre o que isso vai agregar na Avenue como um todo e como que está sendo esse processo de migração aí, rapidinho, por favor. Assim, o problema é por quê, né? Porque a gente atende melhor, a gente atende conhecendo mais, a gente atende com mais aderência, a gente atende trazendo dinheiro mais fácil, dando relatórios, né? Entendendo mais como faz o suitability das pessoas quando elas chegam aqui. Então, o motivo por trás é esse. Então, a gente fez a aquisição da base de clientes da DriveWealth, né? Esses clientes, a gente devia ter fechado essa migração na segunda-feira, né? Desculpa, sexta-feira da semana passada, por conta de todo esse movimento de corona, trabalho remoto, para deixar a coisa segura, a gente... a pedido da DriveWealth prorrogou, acho que alguns dias, né, do nosso lado está pronto, então se tiver algum cliente DriveWealth que já quiser fazer a migração, é só abrir a conta lá no site mesmo e pedir a migração, ela acontece na hora, mas ela vai acontecer de forma automática, para ver o dia aqui, mas daqui a alguns dias, tá? Acho que é o dia tá 17, lá no nosso site. O Ale estava falando aqui. Pode ser. Vai estar lá no nosso site.
Então, o que que é essa migração? A gente continua usando a DriveOff como nossa clearing, né? Então, é ela que roteia as ordens para a bolsa, é ela que, né, é ela que executa as ordens que a gente faz, tá? Então, ao invés, aqui nos Estados Unidos é muito diferente do Brasil por conta da fragmentação, né? Você tem uma bolsa só, você pluga e manda a ordem. Aqui você tem um monte de market makers, um monte de lugar para fazer isso. Então, a gente introduz clientes para DriveOff como clearing, é um arranjo de negociação que a gente faz com eles, né? Então, você continua sendo cliente DriveOff, mas todo o relacionamento, a conta, o seu broker-dealer passa a ser a Avenue e não eles. Tá? Então, eles eram um broker-dealer que também fazia um serviço de custódia. Então, hoje eles fazem só custódia, né? Só a clearing, desculpa, e a gente faz o serviço de broker-dealer para você, de relacionamento, tá? De front, de abertura da conta, de conversa, de relatório, então tudo isso que a gente faz. Então, os clientes passam a ser migrados para cá, continuam com os serviços Avenue, estão super bem-vindos, a gente acha que vai tentar fazer o máximo para que todos fiquem muito mais felizes do que estavam, e já estavam felizes. Isso aí, show de bola. Li, vou aproveitar esses momentos finais aqui para pegar algumas dúvidas da galera aqui. Eu vou colocar aqui inicialmente, eu tiro depois para não cobrir o seu rosto, mas o Renan colocou aqui, né? Como o iniciante se mantém encorajado a entrar nesse mundo de investimentos diante dessa crise atual? Assim, eu acho que o grande erro do investidor é no tamanho, né? Então, quando você erra o tamanho, então vai pequeno, aprende, assim. O mercado financeiro ele é uma delícia, porque ele é um curso que você eu tinha um chefe que falava assim, ele é um curso que você decide o preço. Né? Você quer começar a investir com $10, abre uma conta, $10, vai lá, faz a negociação, aprende. Né? Então, você só vai se sentir desencorajado se você tiver num tamanho errado e perder dinheiro num tamanho errado. Né? Então, todo mundo perde, todo mundo ganha. É verdade, mas se você perder pouco, perder o tamanho certo, sem perder o sono, né, você vai bem. Então, minha dica é, cara, presta atenção no tamanho. Não vai com muito apetite para risco, vai com o apetite correto. Show de bola. Acho que esse é o grande ponto, né? E principalmente em um cenário de crise que a gente pode ter agora e tudo mais, na minha concepção e até pelo que eu estou estudando, as empresas americanas elas tendem a cair menos ou se desvalorizar menos do que as empresas de países emergentes, né? Então a gente até viu, o S&P 500 caiu aí nessa correção em março do ponto mais agudo em torno de 30%. Aqui no Brasil foi algo em torno de 50%. E aí você vai olhar o balanço das empresas aí dos Estados Unidos, nossa, você olha uma Microsoft, você olha uma Alphabet, que é o Google, você vai ver que são empresas que elas têm muito caixa, até porque o mercado americano está bem concentrado em tecnologia. Então, eu acho que é importante, nesse cenário, diversificar um pouco geograficamente também, porque, para mim, em um cenário de crise, o Brasil ele tende a sofrer muito mais, e, enfim, a gente já está vendo isso do que o próprio Estados Unidos, né? Até pela composição, pelo PIB e tudo mais. Então, eu acho que se você tem esse receio, diversifica um pouco geograficamente também. Não só, talvez, se você pensa só em Brasil, pense em, quem sabe, colocar um pezinho lá fora. Acho que não tem problema nenhum, isso vai te ajudar. E até aqui do Brasil tem alguns meios para isso, mas para mim, se você quer ter esse melhor acesso lá fora, é um dos melhores, tá? Eli, vou deixar aqui uma pergunta minha antes da gente finalizar aqui. O que te motiva? Né? Então, putz, você teve ali o InTrade, você conseguiu vender a Clear e tudo mais, você tá com a Avenue agora, putz, eu acho que já não é mais questão de dinheiro, né? Acho que o que você faz é um outro propósito. Eu queria saber de você um pouco como pessoa, né? O que está te motivando a enfrentar aí esse grande desafio que está sendo a Avenue e, enfim, o que isso representa para você? Rodolfo, eu sempre fui apaixonado pelo que eu faço, né? Que cresci querendo trabalhar em mercado financeiro, trabalhei em pregão, cara, odiei, né? E aí eu fui conhecer muito jovem, né? Muito jovem, sei lá, jovem, estava começando a internet ficar mais comercial no Brasil, fui morar na Inglaterra, aprendi bastante sobre tecnologia, sobre pessoas interagindo com a internet e essa mistura de mercado financeiro com internet, com tecnologia, sempre me pegou e me prendeu, né? E eu vi que através disso a gente conseguia democratizar os acessos. Então o que a gente está fazendo aqui na Avenue, que é dar acesso, era o que eu fazia lá na minha primeira corretora, né? Que eu fazia lá nos meus primeiros empregos, que é através da tecnologia
através de arranjos regulatórios, de sistemas, mas de coisas muito bem desenhadas, você consegue fazer pessoas que nunca tiveram acesso. E pensa que em 2003, cara, quem investia na bolsa literalmente era só milionário. Era muito caro investir. Né? Se você chegasse, batesse numa corretora, falasse, ó, quero abrir uma conta aqui, tenho R$ 1.000, o cara te tratava igual um cachorro, nem deixava você abrir sua conta. Né? Mas por quê? Porque não tinha estrutura. Né? Ele tinha mesa, cadeira, telefone, operadores, caro pra caramba também para atender. Então era um negócio que não tinha acesso. E lá em 2003 a gente fez essa primeira corretora, né, dando um acesso adequado, com a linguagem correta, com os preços corretos. Pô, foi maravilhoso. A gente passou a vida inteira construindo, através de tecnologia, através de meios digitais, ferramentas para que as pessoas pudessem ter acesso a produtos que, em tese, eram desenhados ou fornecidos só para clientes muito grandes. Né? A Clear também foi um exemplo disso. Se a gente fosse falar sobre mercados futuros, né, tudo era meio que desenhado, não só em preço, mas também em estrutura de conhecimento para outro público. Né? Aqui nos Estados Unidos, para a gente, é uma continuidade desta mesma missão, dar acesso para pessoas a instrumentos que protegem a vida delas. Né? Então, isso, e é tão legal, você vê, eu acho que a grande contribuição da nossa carreira é essa, né? A abertura dos mercados, tipo, como é que a gente conecta pessoas a lugares que ela nem imaginou que poderia, né? Mas não de uma forma simples, mas de uma forma normal, né? Que possa fazer parte da vida delas, sem ela ter que mudar o comportamento. Não, agora eu vou investir no exterior, então eu tenho que esquecer tudo que eu conheço e aprender tudo de novo. Não, como é que a gente faz isso com uma continuidade? Então a gente falava, na minha época de XP, na minha época de diretor de marketing lá, eu fiz uma campanha, não sei se vocês vão lembrar, a gente falava assim de desbancarização, que eram as pessoas saindo dos bancos para investir melhor, né? Saindo da poupança para ter produtos melhores. E esse negócio depois virou, a gente viu que elas saíram, precisaram investir melhor, e a demanda pela internacionalização. Então, uma continuação da história. E isso motiva muito, muito a gente, deixa a gente super feliz aqui de ter o privilégio, esse presente que a vida deu para a gente de poder criar esse projeto da Eve, né? Boa, show de bola. Eu acho que é isso, né? A gente tem que ter um propósito por trás e principalmente isso, né? Prover esse acesso, porque até aqui no próprio Vamos para a Bolsa, eu tenho um approach de mostrar tudo do mercado financeiro para as pessoas. Putz, quer investir em renda fixa? Essas são as opções. Quer investir em renda variável? Essas são as opções. Quer investir no exterior? Essas são as opções, porque eu acho que a gente está num processo muito grande aqui do Brasil de cada vez mais as pessoas virem para a Bolsa, né? Principalmente com taxa de juros em níveis tão baixos. Então, as pessoas, elas têm que vir para a Bolsa para tentar aí passar da inflação ao longo do tempo, né? Porque a gente vai chegar no nível de taxa de juros tão baixo que você vai meio que empatar se investir ali só em Selic com o IPCA, ou mesmo você entrar num cenário aí de juros reais negativos. Então, eu acho que essa questão é muito importante de prover esse acesso, e é uma das coisas que mais me motiva aqui a estar todo dia produzindo conteúdo para a galera. Então, é legal falar assim com pessoas que têm também propósitos bem claros, né? Acho que não é questão de dinheiro, nem nada disso, é questão de prover acesso, de trazer as pessoas para um mundo que pode ajudá-las aí e trazer inúmeras possibilidades. É muito legal o que você está fazendo, cara. Parabéns. Eu sou seguidor aqui do canal. Sempre que passa lá algum negocinho novo ali, eu clico no story para ver. Poxa, é uma baita honra. Ili, muito obrigado aí pelo seu tempo. Eu estou caminhando aqui por fim, porque senão o Instagram vai nos derrubar. Eu acho que foi uma live que agregou muito, principalmente nessa questão aí de investimento no exterior, a importância de tudo isso, a segurança que nós temos por trás. E galera, quem quiser abrir conta na Avenue, me chama no direct que eu te passo um link. Com esse link você vai conseguir ter as 10 primeiras corretagens gratuitas. É um presente aí da Avenue para quem quer começar os seus investimentos e tornar esse acesso ainda mais acessível, né? Um pleonasmo, mas enfim, para tornar esse acesso ainda melhor para vocês, tá? Então, Li, muito obrigado. Legal, turma. E até mais. Precisando. Tchau, tchau. Foi um prazer. Valeu, pessoal. Até mais.